Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 29 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 25. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a estes, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Josué, capítulo 18 e capítulo 19.
reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes farei o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite à Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é o Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Nefitoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava-se a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois, passava o limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo de filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Mesariã, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofine e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém,
Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém. Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azarzuza, Bet-Lebaote e Suarém, ao todo 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é chamado Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subiu ao seu limite pelo ocidente. A Marala tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Joquineão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Dabeate e subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Nea. E rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanatom, e terminava no vale de Ifitael. Ainda Catete, Naalau, Simron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte caiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Elganim, Enradá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Sema e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior-Libanate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifata-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro.
Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do carvalho de Zaananim, Adame Nequebe, Jabineel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente, a Asnot Tabor, de onde passava a Ucoque. Tocava Zebulon ao sul e Asser ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdauel, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu. Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Jó, capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, e quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia, e a sua língua
se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam.